Pessoal, boa noite a todos. Quero dizer que é uma alegria, uma satisfação estar aqui. Agradeço a Casa Irmão Sirico pelo convite. Agradeço também aos amigos espirituais que nos acompanham, estão sempre juntos, participando, que já previamente prepararam esse ambiente e que nós possamos aqui, em alguns minutos, aproveitarmos daquilo que a gente é intuído a falar a respeito da doutrina e dos ensinamentos de Jesus. Hoje uma segunda-feira meio diferente, meio com cara de feriado, em face do jogo do Brasil. Sobrevivemos. E eu me recordo de uma frase do Milton Neves, que ele fala assim, que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Mas se existe é porque tem um propósito. Quem sabe esses que hoje atuam no futebol não são os gladiadores do passado, e que precisam se defrontar com Cristo dentro da disciplina, Importante isso, a gente repensar sobre isso, Mas enfim, nós vamos aproveitar esses minutos para falarmos sobre uma passagem muito conhecida que está lá nos Evangelhos, que trouxemos para a noite de hoje, deixar vir a mim os pequeninos. No entanto, meus amigos, o que me chama a atenção é que essa passagem, embora estejam nas Escrituras, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um trecho narrado por João Evangelista. E o que me chamou ainda mais atenção, além de ser um espírito extremamente elevado, é que ele próprio não trouxe essa passagem no seu Evangelho. Os outros evangelistas é que as trouxeram. Marcos, Mateus e Lucas narraram essa passagem de Jesus. E nós precisamos compreender que esses evangelistas, aqueles que a gente conhece como os evangelhos sinóticos, narravam o dia a dia, o cotidiano de Jesus. E trouxeram não só esse ensinamento, mas as parábolas estavam lá. No entanto, João, o discípulo amado, não faz essa referência no seu evangelho. Isso me chamou muita atenção. Por que João teria escrito isso agora e não no seu evangelho lá atrás? Por outro lado, me chamou muito a atenção a importância desse espírito. João Evangelista tem um papel muito importante no cristianismo primitivo. Ele foi o primeiro a se encontrar com Jesus, ainda muito jovem. Ele era discípulo de João Batista. E enquanto acompanhava João Batista, ao lado de André, recebe a informação: este é o Cordeiro de Deus. Jesus que havia sido anunciado por João Batista. No momento do batismo. E aí fica um questionamento que muitas vezes nos fazem. Jesus foi batizado. Por que na doutrina espírita a gente não pratica, então, o batismo, como nas outras religiões? E a explicação mais óbvia que se pode ter é que ele próprio diz: eu não vim modificar a lei, vim dar cumprimento a ela, porque estava nas Escrituras. E Jesus não fugiu das Escrituras. E assim foi batizado. O João Batista batizou Jesus, apresentou Jesus a João ao lado de André naquele momento, e foram os primeiros a se converterem. Eles vão até Simão e diz: olha, encontramos o Messias. Afinal de contas, eles estavam aguardando a chegada do Messias ansiosamente. Quem leu o livro Maria, de Miramês, a narrativa é toda essa, a expectativa da chegada do Messias. Os judeus, no entanto, esperavam um Messias numa carruagem, alguém que viesse libertar os judeus do jugo romano. E Jesus, diferentemente disso, veio numa manjedoura. Se apresenta ao trabalho, e João vai então a Simão e diz: olha, encontramos o Messias. E os primeiros 4 a se unirem são os 2 irmãos, filhos de Salomé e Zebedeu, João e Tiago maior, e André e Simão Pedro. E João tem uma importância muito, muito significativa no evangelho primitivo, porque ele sempre esteve muito presente de Jesus. Era considerado o discípulo
amado, né? Esteve presente nos momentos decisivos, no Monte Tabor, quando Jesus, no momento da transfiguração, apresenta Elias, né? E Moisés, e diz: Elias já veio, é João Batista reencarnado. A passagem de Nicodemos só João narra no seu evangelho, também falando da reencarnação. Então o evangelho de João, diferentemente dos demais, é um evangelho mais espiritualizado, que ele concebe já ao final da sua existência. Lembrando que João foi o último dos discípulos a desencarnar. Foi o único que não desencarnou de forma violenta. Todos os demais foram martirizados. Então ele esteve muito próximo de Jesus. No momento final, na crucificação, o único que estava ao lado de Jesus era João. Todos os outros haviam ido embora. Inclusive Simão, que se comprometer a acompanhar a Jesus até o final. E Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Né? Ele esteve ao lado de Jesus no momento da crucificação, ao lado de Maria. E no momento derradeiro, Jesus diz a ele: eis a tua mãe, e diz a ela: eis aí o teu filho. Então, meus amigos, João tem um papel muito importante no cristianismo primitivo. Ele nos trouxe muita informação no seu evangelho. Está aí a frase: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Tudo isso narrado lá no evangelho de João. Então, evidentemente, um espírito dessa magnitude, no livro dos Espíritos também ele participa, e no Evangelho no segundo Espiritismo é a única mensagem que ele nos traz. E aí eu fui ler: deixai vir a mim as criancinhas, ou os pequeninos, como queiram, né? E logo nos vem à mente a questão dos pequeninos, das crianças, né? Narrado no Evangelho dos demais evangelistas. Mas nós precisamos lembrar, meus amigos, que os espíritos, na condição de crianças, muitas vezes são até mais evoluídos ou mais antigos que nós próprios. É uma fase da evolução humana, não é? E João vem esclarecer que, a bem da verdade, quando ele diz: venha a mim os pequeninos, ele quer dizer aqueles que estão na infância espiritual, ou seja, nós. Não é? Nós aqui, que estamos na infância espiritual. Porque sabemos que fomos criados na condição de simples ignorantes. E que através da progressão do mundo, do tempo, nós estamos evoluindo. Podemos colocar essa evolução entre aspas. Não é? Porque quando nós olhamos o dia a dia, não é? Os acontecimentos, a televisão, o mundo, como ele se encontra, nos perguntamos: aonde está efetivamente a evolução humana? Estamos caminhando, é verdade, né? Ou seja, já fomos mais primitivos, acreditem. A Terra já foi um planeta primitivo, que não havia leis, que não havia nenhum tipo de segurança. Daí a necessidade da primeira revelação. A lei mosaica, a lei de justiça, não é? Onde Moisés traz, através dos ensinamentos do alto, as leis que possam coibir aqueles homens ainda embrutecidos. Mas eis que aparece então a segunda revelação: Jesus. E ali está todo o ensinamento que nós necessitamos. Nós estávamos estudando agora há pouco, antes de vir para cá, o livro Jesus no Lar, de Naio Lúcio. E nesse livro, que é muito interessante, porque Jesus reúne os seus discípulos na casa de Simão. E ali os discípulos começam então a fazer comentários. E Tiago diz: olha, embora eu esteja aqui participando dos ensinamentos, quando eu saio lá fora, eu me comprometo. Né? Simão a mesma coisa: meu Deus do céu, mas apesar de estar junto, eu ainda não me transformei. E todos eles vão se manifestando nesse sentido. Que muito embora estivessem ao lado e acompanhando Jesus, quando longe dele, quando longe da casa espírita, falhamos.
Não é assim? E aí Jesus, naquele espírito iluminado, parece até mineirinho, né? Ele fala assim, mas é para os doentes que nós viemos. O evangelho é para nós. Não é para os anjos. Os anjos já conhecem o evangelho. Então todas as revelações estão no evangelho de Jesus. Mas João faz uma advertência nesse livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz nesse trecho, agora vamos desnudar, revelar as verdades que foram ditas lá, que não poderiam ter sido compreendidas pelo homem. Como é que nós podemos compreender? Dar a outra face. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando Jesus falava em parábolas, ele esclarece que ele falava naquela condição porque os homens não poderiam compreender. Então não foi dito e não foi revelado de tudo naquele momento. Mas aí, o próprio João, no seu evangelho, traz uma passagem de Jesus muito interessante. Eu rogarei ao Pai, que enviará um outro Consolador, para que no tempo oportuno revele as informações necessárias. O Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina espírita, com seus princípios, com seus alicerces, a crença em Deus em primeiro lugar. Olha lá, como princípio da doutrina, como poderia, meus amigos, estarmos aqui sem a presença de Deus, que está ao nosso lado, muitas vezes, como nós não percebemos. Não é? Aqueles que não acreditam em Deus, olha, mas eu nunca vi. Ele está presente em tudo. No ar que respiramos, na forma como vivemos, no momento da criação. Somos filhos de Deus. Somos aquela centelha divina que se desprende de Deus e que vem evoluindo no decorrer dos séculos para chegarmos até hoje. Mas ele também nos asseverou. Podem fazer o que eu faço e muito mais. Poderemos chegar à angelitude. Mas isso depende do esforço individual de cada um de nós. Do trabalho que assumimos, do compromisso que assumirmos para a nossa melhora interior. Porque se não fosse assim, seria fácil. Se nada nos fosse exigido, fácil seria. Jesus nos asseverou, pegue a sua cruz e me segue. Não larga a cruz e me segue. Então todos nós, meus amigos, temos que compreender que nós estamos aqui, filhos de Deus, num processo evolutivo permanente, em busca da nossa evolução moral e intelectual. Mas que essa evolução depende do esforço de cada um. Ou seja, da sua própria transformação. O sujeito tem que querer. Me recordo de uma passagem do livro Entre a Terra e o Céu, do nosso querido André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, que, aliás, amanhã, dia 30, celebramos mais um aniversário, né, da passagem dele. Lembramos isso também por conta da Copa do Mundo, né? Ele disse, olha, dia que o brasileiro estiver muito feliz, eu vou fazer a minha passagem. Foi em 2002, quando o Brasil foi campeão, e ele desencarnou dia 30 de junho, amanhã, né? Portanto, mais um ano em sua passagem, né? E lá no livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio, que é o benfeitor que acompanha André Luiz e Hilário, ele diz, olha, o instrumento de transformação do homem é Deus, em primeiro lugar. Em segundo, a dor. Depois de Deus, só a dor pode efetivamente transformar. E ele fala em doutrinação e transformação. Porque muitas vezes, meus amigos, nós não gostamos, ignoramos, blasfemamos da dor. Mas quando ela se estabelece na nossa vida, e ela se estabelece, podem ter certeza disso, né? Ela se estabelece porque tem um propósito. O propósito de transformação moral do espírito, para que ele atenda ao convite a qual está sendo chamado para a sua transformação. Porque é assim que se dá a evolução humana, através da sua própria transformação, no decorrer dos séculos.
através da reencarnação, princípio também da doutrina espírita. Esse livro é um livro muito interessante, esse que eu acabei de citar, do nosso querido André Luiz, porque no prefácio da obra, Emmanuel já faz uma referência. Ele fala, olha, os personagens dessa obra são pessoas comuns. Não existem mártires, não existem ídolos, existem pessoas comuns que se comprometeram, muito provavelmente em encarnações anteriores, e necessitam da reparação. E ele começa a narrar a história que se inicia na Guerra do Paraguai. Espíritos que se comprometem na afetividade na Guerra do Paraguai, desencarnam e depois precisam reparar os seus erros. E o mais interessante, o livro começa com uma prece de Evelina, a filha encarnada, que faz uma prece para a mãe, desencarnada. No entanto, a mãe não está em condições de ouvi-la. A prece, então, é refratada. Vai ao nosso lar. E chega lá, Clarence identifica um pedido de socorro através da prece. Vejam o poder da oração. E quando eles chegam naquele lar, eles percebem a situação do ambiente. A mãe desencarnada, a qual foi endereçada a prece, não estava em condições de ouvir. Porque ela estava obsediando a segunda esposa do seu marido. Ela, no mundo espiritual, ela não aceitou que o seu marido encarnado casasse novamente. Ela tinha ciúmes. Ela não aceitou. É o meu marido. Como foi se consorciar com uma outra pessoa? Então passou a obsediar Zulmira. Mas tudo relacionado a situações do passado. Situações anteriores que eles precisavam reparar. Porque se estava lá, necessariamente é porque precisava estar. E aí então os benfeitores começam a analisar aquela situação, porque o ciúme que ela possuía enquanto encarnada, ela levou para o mundo espiritual. Ela não conseguiu transformar aquele sentimento com as dificuldades do dia a dia. E estava lá, obsediando. No entanto, ela se esquecera que nessa condição ela estava prejudicando o casal. Prejudicando o marido encarnado, que precisava continuar a sua existência. E mais, como o filho havia desencarnado, Júlio, né, a criança havia desencarnado, ela não se importava com a criança. O que mais interessava a ela era prejudicar Zulmira, que estava lá na condição de sua esposa. Os benfeitores se apresentam e dizem para ela, olha minha filha, essa aí agora é a que está cuidando da sua família, viu? Essa que está no seu lar, na condição de esposa ou de segunda esposa do seu marido, é que cuida da sua filha. Ao invés de obsidiá-la, você deveria ajudá-la. Porque enquanto você exerce o processo obsessivo, você não cuida de si mesmo. Você está preocupada com a outra. E, normalmente, nós vemos nos trabalhos mediúnicos situações exatamente iguais. O espírito comunicante se apresenta e diz, olha, o senhor não sabe o que ele fez. Não é assim, Cristiane? Não sabe o que ele fez. O senhor está defendendo ele aí, mas não sabe o que ele fez. Mas eu não sou o juiz. Agora, enquanto você fica trabalhando no processo obsessivo, você não cuida de si mesmo. Você não olha para si, não olha para a sua evolução. Ou seja, você está atrasando a sua existência. E ela consegue, então, depois de atender a um pedido de irmã Clara, porque Clarencio, que era o benfeitor que estava lá cuidando do caso, ele falou, olha, para mim não dá. Eu não consigo doutriná-la.
Porque o caso não é de doutrinação, o caso é de transformação. E a transformação só se dá pelo amor. Aí chama a irmã Clara. E a irmã Clara aparece e diz para ela: minha filha, é preciso compreender a realidade dos fatos. Gente, nós estamos aqui encarnados, cumprindo missões, todas elas vinculadas ao bem, creiam nisso, né? Mas reparando os nossos erros. Resgatando muitos dos nossos erros de encarnações anteriores, senão não estaríamos aqui. Não é? O que é doutrina espírita, senão nos esclarecer diante dessa realidade que nós precisamos nos colocar como espíritos imortais. Ou seja, estamos reparando os erros passados. Não fosse assim, como poderíamos acreditar na existência de Deus como justiça divina? Que Deus seria esse que pune, que castiga, como os homens primitivos acreditavam. Não é? Eu, quando era criança, minha mãe falava para mim: ó, Deus castiga, e eu acreditava nela. Ó, se você fizer isso, menino, Deus vai castigar, hein? E eu ficava pensando: onde está esse Deus que fica me olhando, sabendo daquilo que eu faço? Kardec faz essa pergunta: onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos o livre-arbítrio. Somos frutos das nossas escolhas. Se escolhemos estar aqui essa noite, é porque isso é importante para nós, enquanto espíritos, caminhando na nossa evolução. Só que a evolução, meus amigos, ela não dá saltos. Eu comento com o pessoal lá, é um aprendizado a conta-gotas. A gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho, e na hora de aplicar, erra, cai. Como os discípulos falavam para Jesus. Né? Se nós sairmos daqui e fomos ofendidos lá na rua, né? Será que nós vamos, se alguém nos xingar, como aconteceu essa semana, fui parar o carro para estacionar, dei a seta, fiz tudo o que tinha que ser feito. No que eu fui encostar, o sujeito passou e parabéns. Que burrice! Foi o que ele falou para mim. Fiquei pensando: onde esse sujeito está pensando, né? Logo eu já pensei em revidar. Falar para ele o que eu pensei, o que veio à minha mente. Né? Mas aí eu falei: ah, meu Deus, não vou entrar nessa dimensão. Não vou entrar nessa cólera. Não é? Nem sei quem é o sujeito, ele também não me conhece. Me lembrei de uma passagem do Chico Xavier. Quando ele muito além, encarbunhado, Emmanuel se apresenta. O que está acontecendo aí, Chico? Pois é, rapaz. Me mandaram para aquele lugar. Não vá. Simplesmente não vá. Não é? Você faz as suas escolhas. Aliás, esse livro é extremamente interessante porque, num determinado momento, Irmã Clara, a benfeitora que se apresenta para auxiliar Clarencio, porque ele falou: para mim não dá. Aqui tem que ser mais que eu. Tem que ser a transformação através do amor. Né? E quando eles chegam lá no plano espiritual, Irmã Clara está fazendo uma palestra. Tem palestra lá também, gente. Lá no plano espiritual. E ela estava falando sobre a voz. O potencial energético da voz. A maneira como a gente pode falar as coisas para o outro. Não é? E ela faz: olha, a cólera é um curto-circuito da mente. Né? Porque ele está atraindo para ele aquele sentimento, aquele ranço, para o próprio perispírito dele. Porque nós temos o nosso corpo físico, mas temos um corpo perispiritual, né? Mais sutil. E nesse corpo se agregam essas situações que nos trazem muitas dificuldades. Daí a importância da serenidade. Saber que nós estamos aqui em aprendizado. Porque se não fosse assim, nós não estávamos nessa encarnação.
estávamos mais adiante. Nem sabemos se vamos para o nosso lar. Né? Eu gostaria de ter um terreninho de esquina no nosso lar. Estou tentando trabalhar, mas quando a Gislane fala, vai lá fazer uma palestra, bem rapidamente. Porque reconheço, as minhas dívidas são severas. E eu preciso reparar os meus erros. E a única forma de reparar os nossos erros é trabalhando. É aceitando os compromissos e exercitando. Mesmo falhando. Porque somos aprendizes do Evangelho. Ou seja, errar não é problema. Mas exercitar o trabalho é importante. Aqueles que estavam ao lado de Jesus, esse a qual nós nos referimos agora, no momento da crucificação, foram embora. Só João ficou. Os outros falharam. E João, meus amigos, trouxe essas informações tão relevantes no seu Evangelho. Não parou aí. Continuou trabalhando. Miramês nos fala que ele reencarna na condição de Francisco de Assis. Não sei se é verdade. Fofoca espírita. Mas quem leu Francisco de Miramês vê que ele narra exatamente a encarnação seguinte de João, a qual ele é chamado para, naquele momento, ajudar a igreja que desviava do caminho reto. Não é? Ou seja, nós estamos todos aqui envolvidos nesse processo de transformação. Nós estamos envolvidos nesse processo de transformação. Hoje, agora, muitas existências já passamos e outra teremos. Olha que notícia boa. Sabemos que a morte não é o fim. Que ela vai chegar em determinada ocasião. Que a morte vai se apresentar a nós num determinado momento e o nosso nome estará numa certidão de óbito. Pensaram nisso? Mas que ela não é o fim. Ela é o fim desta existência do corpo carnal. Mas que o espírito imortal permanece. E quando nós chegarmos lá, como seremos acolhidos? Não é? Já fizeram essa pergunta? Haverá um tribunal inquisitório, como acreditávamos anteriormente? Algumas religiões ainda acreditam nisso, e está tudo bem. Porque nós precisamos respeitar a individualidade e o momento de cada um. Mas nós, enquanto espíritas, sabemos que a morte não é o fim. Que o corpo físico vai perecer, mas que o espírito permanece. Eu me lembro do livro Voltei, do irmão Jacó, que era espírita. Trabalhava no centro. Aliás, ele era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E no seu livro Voltei, ele narra horas antes da sua desencarnação. Ele começa a fazer a narrativa, ele queria trazer a informação para os companheiros que a morte não era o fim. Então ele começa a narrar, através de Francisco Cândido Xavier, momentos antes da sua desencarnação. E ele começa a narrar o processo desencarnatório dele. E ele fala, o meu pé começou a gelar. Aí quando o pé começa a gelar, eu já fico preocupado. Será que está na hora? Né? E aí ele começa a narrar o processo desencarnatório. Bezerra de Menezes se apresenta e falou, Jacó, calma. Ele se encarnou em casa. Na casa dele. E ele, apesar de ser espírita, era apegado às coisas materiais. O meu rádio. Quem vai ficar com o meu rádio? Né? Ele era presidente da Emmy Odeon na época, né? Então assim, e os meus bens materiais para quem vão ficar? Né? Vejam o caso da Odila, não aceitou que o marido casasse de novo. Ela estava no mundo espiritual, o sujeito estava aqui. Não aceitou. Depois que ela se convenceu da necessidade de ajudá-la, ou seja, de ajudar Zumira naquele processo desobsessivo, porque se ela contribuiu, agora ela precisava ajudar. Então aí ela aparece e fala, olha, agora você vai lá e ajuda. Contribui.
com as tarefas de Jesus. E aí, então, ela pergunta, de que forma? Com as coisas simples. Intua as pessoas a fazerem as coisas simples dentro do lar. Deixa que eu arrumo. Deixa que eu faço. Um bom dia. Gente, isso transforma o ambiente. E aí o ambiente começa a se transformar. Né? Ou seja, nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus, ele foi trazido pela simplicidade. Porque se fosse algo rebuscado, não estaria ao nosso alcance. Estaria ao alcance só de alguns. Mas não, está tudo lá. Né? E aquilo que nós não pudemos compreender naquela época, a doutrina espírita nos esclarece. Nos esclarece através dos ensinamentos dos espíritos. Né? Quando ele fala da reencarnação, quando ele fala do nascer de novo, né? Quando ele fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, não teria dito. Né? Princípio da doutrina espírita, né? A vida em mundos habitados, né? Ou a comunicação do mundo visível com o mundo invisível, que era proibido. Estava lá em Deuteronômio, era proibido, porque o negócio era avacalhado. Precisa ser algo respeitoso. André Luiz fala nas obras que toda abordagem ao mundo espiritual deve ser respeitosa. Nós não podíamos pedir aos amigos espirituais os números da loteria, o bolão do jogo, mas podemos pedir a intuição. Senhor, dá uma mão aí, pô. Mostra um caminho, não é? Eu vi uma mensagem do CVV aqui, da qual fiz parte durante 8 anos. Em certa ocasião, à noite, eu atendi uma ligação de uma pessoa que me falou assim, olha, eu estou pensando em acabar com a minha vida. Eu estou olhando para a janela, eu acho que eu vou pular. Falou assim, dessa forma. Eu falei, tá bom. Já que você me ligou, então vamos conversar. Porque ele não queria acabar com a vida. Ele queria eliminar o problema. E talvez não tivesse ninguém para conversar naquele momento. E aí então a gente começou a conversar, ele começou a falar, né? Eu ouvindo, escutativa, ouvindo o que ele queria dizer. Num determinado momento ele falou assim para mim, o meu cachorro chegou aqui do meu lado. E eu falei, que bom. E aí ele me falou, quem vai cuidar dele se eu desencarnar? Pois é. Deus, muitas vezes, os amigos espirituais arrumam mecanismos de nos intuir, de nos ajudar. Naquele momento, aquele animalzinho fez com que ele refletisse. Um momento de desespero em que ele estava passando. Não é? Então, meus amigos, o que nós não podemos fazer é desistir. Nós não podemos desistir. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós temos a doutrina espírita. Quando eu cheguei à doutrina espírita, oriundo da Igreja Católica, a qual toda a minha família ainda está vinculada, e nós respeitamos a opinião dos outros, está tudo bem. Eu queria respostas para as dificuldades que eu vinha passando. Não entendia. Não conseguia compreender. E aos poucos, eu consegui entender que aquela dor tinha um significado, tinha um propósito. Que a dor, de uma certa maneira, era necessária. E que a doutrina espírita era a ferramenta que eu precisava para enfrentar aquela dor. Não que ela tivesse sumido. Vimos agora o nosso companheiro aqui. Não é? A perda de um ente querido, como nós vamos fazer? Se nós não entendermos e não aceitarmos essa realidade.
que os desígnios de Deus são maiores que o nosso. Não é? Ou seja, nós precisamos entender essa realidade. Não é fácil, em absoluto. Porque para nós mesmos, enquanto espíritas, que acreditamos em Deus, na imortalidade, na lei de causa e de efeito, na reencarnação, quando nós nos encontramos na dor, nós desesperamos. Nós achamos que Deus não é justo. Não é? Mas o que nós estamos diante são das consequências dos nossos atos anteriores. Então, meus amigos, quem são os pequeninos? Somos nós, que estamos ainda na infância espiritual para trabalhar a nossa evolução moral e intelectual até chegarmos à angelitude, como assim Jesus nos prometeu. Ok, gente? Queria agradecer imensamente, já terminamos, né, nosso horário. Agradecer imensamente o convite da casa, a oportunidade de estarmos aqui, explanarmos um pouquinho desse sentimento. A gente sabe que muito é do coração, muitos são os amigos espirituais que acabam nos intuindo a falar determinadas coisas, né, para que a gente possa colocar para fora, né, essas informações que não são nossas, estão aí. Nós sabemos isso. Falamos de uma novidade, absoluto, né, mas precisam muitas vezes ser lembradas. Obrigado, gente.